Porque uma era a necessidade nos dias de Moisés, outra era a necessidade cultural nos dias dos profetas, e outra ainda era a necessidade nos dias de Jesus, outra era a necessidade cultural dos dias dos apóstolos, e nós que somos seres que estamos sendo construídos historicamente, temos uma necessidade atual de ouvir algumas verdades do Evangelho com uma outra ênfase, como essa que a gente vai ouvir aqui agora. Provérbios, número 12, versículo 10. Vocês viram que eu não falei de Provérbios capítulo 12? Porque Provérbios não tem capítulo, né? Não é uma história. É um livro de feições poéticas, né? Por exemplo, a gente acha que o Provérbio sempre foi de Salomão, né? Mas, na verdade, não, os Provérbios foram escritos por escribas judeus. E aí você tem, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que são pequenos textos, mas eles são longos. Você vê que foram escribas judeus que escreveram, não foi o Salomão. Aí depois, por exemplo, do capítulo 10 até o capítulo 22, do Provérbio número 10 até o número 22, foram provérbios de Salomão. E a gente acha que Salomão sentava lá e começava a falar. Não. A Salomão dava essas palavras cansativas de 3 horas. Ele era um rei famoso, todo mundo queria ouvi-lo. Aí ele ia falando e se ia tirando. Se vocês não perceberam, eu faço isso com o Caio Fábio, né? Ele é aquele cara prolixo, escreve textos enormes. Aí ele fala assim, você pinça daquilo ali. Aí numa hora dessa você pode reunir os provérbios do Caio Fábio. Mas ele não fala do jeito que está ali recortado. Então o Salomão ele falou muito, lá em Reis fala que ele falava sobre todos os assuntos, inclusive ele entendia muito de animais, né? E aí eles reuniram esse tanto de frases deles e colocaram aqui no capítulo 10, 22. Os provérbios do Salomão, provavelmente dito, são trechos curtinhos, que ele era sábio ao modelo daqueles sábios gregos que vieram 400 anos depois dele. Salomão é de 1000 a.C. Os primeiros provérbios que a gente tem da filosofia grega são ou melhor, 600 a.C., né? Então 400 anos depois de Salomão, que ele tem aquelas coisas, não se entre 2 vezes no mesmo rio, é o Heráclito. Essas frases curtas que contêm grandes ideias, né? Mas ele não disse isso isoladamente, ele estava lá filosofando e saiu essa pérola, né? E Salomão foi o principal dos sábios, mas Jesus disse que o reino de Deus tem os seus escribas versados, né? Então, assim, a uns eu chamei para ser sábios e vocês os matarão. E todo sábio tem essa capacidade de fazer provérbios, né? Por isso que a gente conhece provérbios como provérbio de Salomão, porque apesar de não ser a autoria toda de Salomão, ele foi escrito a partir da sabedoria de Salomão. Gente, um cara entre nós falava essas coisas. Aí vieram os escribas depois, do capítulo 1 ao 7, na verdade eles vieram bem depois de Salomão. Você tem aqui provérbios do 10 até o 22, que são palavras extraídas de Salomão. Depois você tem, por exemplo, aquele provérbio da mulher virtuosa, não é de Salomão, é de um sábio lá de Sabá, na Mesopotâmia, que eles reuniram. Isso está até, alguns estão no título do texto, né? Mas esse provérbio aqui é do Salomão, e ele chega e diz assim, Provérbios 12, 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Parece uma frasezinha simplória, né? Ai, meu Deus! Isso aí é frase de Luísa Mel? É Luísa Mel, né? Ah, é Luísa Mel agora. E é interessante que nós temos essas pessoas românticas com os animais e temos também o outro lado de pessoas que, para não olhar para os seres humanos, elas têm um cuidado extraordinário pelos animais. São 2 extremos pecaminosos. Mas a verdade eterna é falado por Salomão acerca de quem Deus disse: vou te dar uma sabedoria que nunca antes existiu e nem depois haverá. Esse cara disse essa frase. O justo atenta para a vida dos seus animais, não é atenta contra, não. O justo presta atenção na vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. E aí, na verdade, ele estava fazendo um contraste, porque Provérbios tem essa característica chamada paralelismo. O que é paralelismo? Você tem 2 frases, né? Você tem 3 tipos de paralelismo.
um paralelismo sintético, que é quando você diz assim, render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Na verdade, isso aí seria um paralelismo adicional. Você diz uma frase e coloca outra que adiciona. Você tem o paralelismo sintético, que eu ia falando aqui de maneira errada, que é quando você reforça a frase. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, Ele é tão bom que a sua misericórdia não tem fim. E você tem um paralelismo antitético, que é isso que a gente viu agora. Ele está querendo dizer o seguinte: o coração dos perversos é cruel. Já o justo, ao contrário, né? É antitético. Já o justo, ele presta atenção até na vida dos animais dele. Aí, isso essa palavrinha de Luísa Mel, eu estava dizendo, isso é uma necessidade de a gente compreender a nossa geração, porque eu, indivíduo, Alexandre, com de nascimento, 43 anos, psicólogo, professor instável, tenho feito um exercício, pelo menos que eu tenho ideia de maneira mais claramente consciente, desde 2009. A gente pode dizer assim, a idade faz você pensar em certas coisas, que seja. Né? O exercício de que a gente precisa prestar atenção no nosso caráter quando a gente começa a prestar atenção nas questões da natureza. Que seja questão da idade, mas que seja, sobretudo, uma questão de reparar o caráter de maneira sincera. Para isso que existem os provérbios na Bíblia, para a gente lidar com as nossas questões psicológicas, uma vez que as espirituais foram satisfeitas. E aí, quando você vai entrar na questão da comida, eu estou dizendo, desde 2009 que eu venho tentando fazer um exercício, porque aqui em casa, no caso, é 1 contra 4. Né? Para mim, por exemplo, é deprimente você comer no restaurante. E lá vem eles com os purismos. Não, a gente vive numa sociedade que vende crime. A gente vive numa sociedade que vende desgraça. A gente vive numa sociedade que vende comida maldita. E aí você também nasceu numa cultura onde cozinhar é uma vergonha, onde você realmente está cansado. Você fica assim, não, realmente eu estou cansado, mas eu não quero comer aquela comida. Porque eu estou em Cristo. E eu levo tão a sério eu estar em Cristo que para mim é um pecado ir lá comer aquela comida. Né? Já falando do nosso problema cultural. Mais do que falar, por exemplo, em jejum, de ficar sem comer e sem beber, a gente podia ir fazendo esses jejuns, né? Senhor, meu jejum é isso, eu vou comer o melhor arroz e jejum que eu puder fazer. Porque a gente precisa jejuar dessa coisa que a cultura nos oferece. Porque é coisa criminosa. Basta você dar uma voltinha na internet. Por exemplo, aqui em casa eu estou tentando cortar, já faz um bom tempo que eu não compro do meu bolso um sai derivado de leite. Eu não posso comer mais leite? Não. Mas aí eu até falei com a Sônia, arruma alguém então que produza leite e queijo da própria vaca deles. Não existe essas pessoas aí. Esse queijo, esse leite eu vou comprar. Mas esse aí, do Amarelão de Santa Terezinha, do Carrefour, esse negócio, isso é abominação, isso é desgraça. Hoje em dia é desgraça até você brincar, xingar uma mulher de vaca. Quando você vê a vida de uma vaca, você pensar que milhões de vacas no mundo inteiro estão vivendo de maneira desgraçada, que elas já nascem bezerrinhas, não podem mamar direito, aí começa aquela coisa, o cara enfia a mão no ânus dela para poder amaciar, porque daqui a pouco ele vai ter que enfiar um negócio nela para ficar grávida. E a vaca tem muito apego pelo seu filhote, aí o filhote nasce, e ela, com aquele apego todo, o cara vai, puxa o filhote dela, esmaga ele na frente dela, e ela fica ali semanas e semanas chorando. Junto com isso, ela nem sabe por quê, ela já está vivendo desde a adolescência produzindo leite sem parar. E eles colocam hormônios nela para ela produzir 10 vezes mais do que ela produziria a vida toda. Então aquelas tetas, a gente acha engraçado, faz figurinha, né? Aquelas vacas castetonas. Aquilo ali é crime do ser humano contra o animal. Fica a vida inteira com as tetas inflamadas. E aí são pesquisas oficiais mostrando, por exemplo, o nosso leite També, eles têm um padrão de qualidade. Qual que é o padrão de qualidade? O nosso querido leite pode ter até 600 coliformes fecais por litro. O coliforme fecal é o nome genérico que eles dão. Na verdade, é uma mistura de bactérias de fezes, que a vaca está lá defecando, né? As vacas americanas são criadas atoladas nas próprias fezes. Elas não têm escolha, elas estão atoladas nas próprias fezes, elas estão em frigoríficos, apanhando na cara o dia inteiro que a vaca fica macia para o hambúrguer vir do
empresa chamada Sadia, um nome assim bem blasfemo. Sadia é a coisa mais doente que você possa comprar. Né? Aí, o nosso leite ele tem uma porcentagem de coliformes fecais, mas pus e sangue, porque ela fica com as tetas inflamadas a vida inteira. E aí, quando eles deixam o bezerro viver um pouquinho, que são as que vão se transformar em futuras vacas, eles colocaram agora um negócio assim, que o bezerro fica tentando mamar e não consegue. Ele não consegue alcançar a teta da vaca. Ah, a gente precisa tomar leite. Vamos supor que a gente precisa, mas a gente precisa às custas da desgraça do outro ser? Eu estou dizendo isso porque a gente vive numa coisa que o Marx chamou de alienação social, que é isso. Eu não vejo, eu não tenho culpa disso. Aí o provérbio chega e fala assim, o justo presta atenção na vida dos seus animais. E aqui eu não estou falando essa coisa romântica, animal não pode morrer. O animal pode morrer sim. Né? A morte faz parte da vida. Agora, animal não deveria viver torturado, porque isso tudo é a nossa natureza desgraçada que a gente herdou do Éden. E é assim, eu não vou apenas comer o animal, eu tenho que sacanear com ele da hora que ele nasce até a hora que ele morre. E isso está sobretudo nessa comida de padrão qualidade que a gente compra. Nesses melhores restaurantes onde você sonha em almoçar. Eu não sonho com nenhuma dessas coisas, porque quando você é habitado pelo Eterno e começa a ler essas coisas e começa a prestar atenção, antes que alguém pense assim, ele achou um versículo para definir uma coisa pessoal, então vamos lá, vamos fazer uma viagem pela Bíblia. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o sacrifício dos animais. Mas Deus em pessoa, ele chega para a gente, a igreja primitiva, não existia Carrefour, não existia Supernossa, não existia Walmart, não existia esse pandemônio do capitalismo. E aí naquele contexto ele fala assim, olhem as aves dos céus. O que é ave do céu? Amanhã vai ter uma limpeza aqui no teto de casa, porque as aves do céu resolveram fazer morada aqui e elas transmitem doenças. Né? Então, os pombos, na hora que eles aprontarem a carinhar, os pombos todos vão embora. Mas os piolhos, às vezes o pombo tem no mínimo salmonela, né? Que entra na gente e tal. Então, mas essas aves dos céus que fazem desgraça no teto da sua casa, Jesus falou acerca delas. Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam nos celeiros. Eu, porém, vos digo que Deus, o vosso Pai, cuida de cada uma delas. Então não é frescurite humana, não. Deus criou todas as coisas, digamos assim, nos deu autoridade sobre essas coisas, mas Ele está dizendo, eu cuido de cada uma delas. Vai dizer assim, você vale mais que um pardal, mas pode ter certeza, nenhuma dessas aves cai sem o meu consentimento. Se caiu, eu deixei. Aí alguém fala assim, se caiu, Deus deixou, eu vou dar uma de Gedel Vieira. Sabe esse Gedel que foi ministro do tempo? Tem uma notícia podre dele na década de 80. O que ele fazia? Ele fazia um negócio chamado passarinhada. Montava uma rede no mato, um homem daquele cheio de grana precisa fazer isso, né? O matuto lá que vive daquilo, ele pode fazer. Agora, um homem safado daqui, cheio de grana, roubando o Estado desde a década de 70, faz passarinhada, ele está de esporte. Aí monta uma rede na árvore, vai lá e solta uma bomba. Pá! Aí os pássaros voam e pega a passarinhada. Pintacigo, pinta roxo, mel, virar peru, chegueveira, engole vento, sair, ambu, asa branca, patativa, todo tuju, tumim, tudo mundo de passarinho, que a gente só vê ou ouve na música do Chico Buarque. Porque a nossa bondade e eficiência humana matou ou quer criar na gaiola. Aí, Deus falou assim, nenhuma delas cai se eu não permitir. Aí a gente faz uma coisa de Satanás, se cair porque Deus permitiu, mas eu vou derrubar todas, que Deus permita, que é o provérbio do perverso ante a soberania de Deus. Né? Deus permitiu? Pois fique tranquilo, Senhor, eu vou encarregar-me de fazer a desgraça total, porque se morrer porque o Senhor deixou mesmo, vai deixar que eu seja meu comissário e vou ganhar muito em cima disso. Daí surgiu aquele livro chamado A Riqueza das Nações. Já ouviu falar desse livro? Escrito por Adam Smith. Ele fala assim, a terra pertence a vocês, explore tudo dela que você puder, isso. Saia derrubando árvore, acabe com tudo, faça o mundo inteiro virar Mariana. E aquilo ali é porque a terra é dos homens livres. Então, mas isso significa, alguns são mais espertos que outros, e quando der errado, quem estava lá que morra. Né? Mas morre um bocado mesmo, deixa morrer. O importante é que eu tive sabedoria para explorar tudo.
Assim é o mundo sem Deus. Aqui a gente está falando com pessoas que habitam no mundo sem Deus, mas são pessoas que são de Deus. Se o Espírito Santo não provocar em nós uma ética, que eu não vou mudar o mundo inteiro, mas eu preciso mudar o meu ser. Mudar o meu ser começa por aí, essas palavrinhas bobas e graves. São palavras bobas, mas são palavras graves. O justo, e todo mundo aqui foi justificado em Cristo, atenta para a vida dos seus animais. Fazer o contrário disso é fazer a segunda parte do versículo, mas o coração dos perversos é cruel. Eu não estou preocupado com nada disso, não. Eu lembro uma vez que a gente faz isso até sem perceber, né? Quando você toma isso com a ética. Eu estava na casa de um parente meu, e aí tinha uma formiga andando. Geralmente tem coisa que é inevitável, a gente já sabe. Se uma barata passar aqui, eu vou ficar brigando com ela, vai tomar uma chinelada. Praticidade, né? Agora, no dia a dia, geralmente eu sou aquele cara que se a barata aparecer ali, eu vou empurrando ela até ela encontrar o caminho dela, né? Mas eu fui daquela geração que se você achar um gambá no quintal, você tem que matar ele com uma paulada na cara. E depois daquilo não, o gambá aparecer, nós vamos procurar o melhor lugar para ele viver, ele faz parte da natureza, a natureza é toda interligada, cada ser precisa do seu lugar, e se tem gambá na área, deve ter alguma coisa de interesse dele, né? Então, aí eu tinha uma formigona assim, eu achei legal que os meninos, sem perceber, eles estavam fazendo isso, estavam dando espaço para a formiga passar e ir para o lugar dela. Aí chega uma pessoa lá, patriarca, tipo assim, frescura, preocupado com vida de formiga, né? Matou a formiga, tipo ensinando para os netos assim, seja prático, né? Mas isso faz parte, são pessoas de Deus, pessoas de bem. Só que o versículo está dizendo, olha a maneira como você trata os animais, para dizer a maneira como você trata os outros seres vivos, diz muito do seu caráter. Por quê? Porque o coração dos perversos é cruel. Aqui em casa, por exemplo, a Kézia tem medo de aranha. Em função do medo dela, se a gente achar uma aranha ali para o conforto dela, às vezes a gente tem que matar a aranha. Mas eu geralmente dou um jeitinho de botar a aranha para outro lugar, põe ela no papel, joga ela em outro lugar. Vai lá se entregar a lei da natureza. Eu não estou falando dessas frescurites agudas. Eu estou dizendo que quando você pensa nessas coisas todas, não quer dizer que você está valorizando os outros seres vivos em detrimento das pessoas. Né? Que os judeus fizeram isso. Jesus falou para os judeus assim, no sábado, se um jumento seu cai no buraco, você vai lá acudir e está com raiva porque eu curei um homem? É o polo, talvez, Luiz Amel, né? Que as pessoas falam assim, não acredita em ser humano. Aí fica lá enchendo a casa de gato, enchendo a casa de cachorro, né? É a doença disfarçada de bondade. Mas, por outro lado, você tendo a chance de tratar a tudo e todos com a bondade do Senhor que te habita, e você vem com essas práticas perversas, eu não quero saber da origem desse leite, não. A vaca que se dane, já está morta mesmo. Está morta mesmo. Você está comendo aquela carne que foi torturada do nascimento até a morte, e a morte está te comendo. Aí os práticos falam isso. Tem gente da minha casa que fala isso. A gente vai morrer mesmo. Você fala assim, que coisa, né? Essa preocupação de se vai ver, não é isso. Eu quero saber se vocês têm o meu caráter. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Nenhuma ave cai do céu sem a minha permissão. Ainda que a minha permissão seja deixar um gedel fazer passarinhada, ele vai ter a dele. Ele está achando que ele que fez esses passarinhos. Né? Aí é legal quando você olha para isso, a gente poderia citar muitos outros momentos, por exemplo, uma coisa que Jesus ficou furioso na purificação do templo, que ninguém presta atenção, é que Jesus chega no templo e vê lá, João descreve isso com mais detalhe do que os 3 evangelhos, e vê lá vacas, ovelhas, cabritos e pombos. E aí a fúria de Jesus foi, além de ele pegar um chicote e enxotar os homens e derrubar mesas, ele soltou os animais todos, porque ali tinha um erro que não era nem necessariamente um comércio. Que você, minha casa não foi feita para ser covil de salteadores, vocês são um bando de assaltante. Soltou os animais. Porque na verdade, aquele culto ali não prestava. O animal tinha que ser uma coisa assim, que nos dias de Jesus estava vigorando o sacrifício, né? O animal era aquele animal que você criava, porque era uma sociedade meio agrícola, né?
Então, você tinha muitas vacas, muitas aves, e Deus foi bondoso porque Ele delimitou quais animais serviam para o sacrifício. Por exemplo, você podia criar porco, mas ele não servia para o sacrifício. A nossa culinária moderna e capitalista é puro porco. Qual é o alimento que vocês mais amam? Tudo que é baseado em bacon, que é o alimento que mais mata. E isso não tem nada a ver com o porco em si, tem a ver com a covardia que o sistema faz para aquela coisa virar bacon. Né? Aí, dos muitos animais que você tem, você vai escolher um para me oferecer em sacrifício, e aquele tinha a ver com a nossa necessidade mais básica. Quer comer? Quer comer? Comer é culto ao Senhor. Então você vai levar o sacerdote, ele vai. Você mata o animal, que era uma coisa assim, feita parte do sacerdote e parte do proprietário. Você mata o animal, o sacerdote derrama o sangue do animal sobre as bases do altar, não podia ser carne sufocada, tinha o sangue, tinha que ir embora. Depois do animal morto, arranca a pele. Ah, vocês nunca viram uma sessão de arrancar a pele de animal do nosso ocidente, é vivo. Quanto menos morto, mais pele vai ter arrancada. Procura aí na internet, só um videozinho daquele cachorro husky siberiano. Eles são criados para fazer casaco de pele. Um caminhão assim, cheio de carcaça de husky siberiano, que eles arrancaram a pele dele viva. O husky siberiano, aquele outro guaxinim, que eles fazem para casacos. Assim, uma coisa abominável, que eu fico pensando assim, quem trabalha com isso o dia inteiro faz isso o dia inteiro. Um dia teve um pessoal aí que colheu depoimentos de americanos, né? Falando que eles passam eles ficam viciados na maldade, então eles ficam ansiosos para chegar lá da baixa dos corpos. Como esse dia não chega, eles começam a fazer rituais macabros com o porco, pegam o cabo de vassoura e enfiam no ânus do porco. Aí o porco fica lá semanas com aquele negócio lá, com aquele cabo de vassoura enfiado no ânus. Aí eles ficam achando engraçado. Pega assim uma faca e pá, corta o focinho do porco, já é redondinho, corta o focinho do porco. Aí o porco fica lá sofrendo, quando não tem mais jeito de tanta dor que o porco está sentindo, eles vão lá e tacam sal. Pá! O porco sentiu mais dores ainda. Quer dizer, antes dele morrer e virar a nossa carninha, o nosso churrasquinho, eles passaram por rituais horríveis e macabros. Primeira medida é, não vou comer fora de casa. Segunda medida, quando comer carne vai ser o mínimo possível. E aí você vai descobrindo que há outros prazeres na vida. Né? Porque o justo, ele presta atenção na vida dos seus animais. Mas o animal não é meu, não. É seu. Você não comprou? Você não está lá bancando a empresa que cria aquele animal de maneira sacana para te servir de alimento? A gente vive uma geração que, apesar de tantas covardias que a gente faz contra a natureza, a gente também tem uma consciência de que tudo é interligado. É só você pensar que as fezes e o gás metano de 25 milhões de vacas que passam na Amazônia, assim a gente vê, lá na Amazônia, 25 milhões de vacas contra 5 milhões de habitantes em média. Aquilo ali tem um peso contra a terra. Porque, mas que culpa que eu tenho? Tem culpa. Porque você compra uma carne que dá lucro para o empresário que faz as vacas se reproduzirem daquele jeito. Né? Então a gente é culpado de tudo. Foi pensando nessa dinâmica da culpa coletiva, que eu sou pecador, sou inocentado por Deus, mas eu continuo sendo culpado por tudo que é coletivo, foi nessa filosofia aí que vieram os sacrifícios de Levítico. Quando você assiste 2 ou 3 videozinhos na internet sobre as sacanagens que são feitas com os animais, qualquer coisa de sacrifício do Antigo Testamento perde o sentido. Por quê? Aquele rito, primeira coisa, em Israel você tem uma inauguração. Todos os povos da Mesopotâmia antiga, os sumérios, né? Por que vem aquela história assim? Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ou antes disso, Deus matou os animais e deixou Adão e Eva com pele. Resolveu um problema existencial deles. Eles estavam nus, olhando um para o outro de maneira maldosa para a nudez um do outro. Né? Maldosa que eu falo assim, você imagina, numa casa que tem irmãos e irmãs, com as irmãs vestidas, o irmão olha para mim e chama ela de vaca, de gorda. É esse desprezo que o ser humano faz o tempo todo com o outro. Vaca, gorda, vadia, vagabunda, não sei o quê, porque está vestido. Imagina o Adão olhando para Eva, nossa, você é minha mulher? Que porcaria!
Aí Deus matou os animais e cobriu-os. Resolveu um problema existencial. Aí vem o Abel e faz um sacrifício horroroso. Mas Deus recebeu por quê? Você imagina a cena, nunca tinha acontecido isso no planeta. Aí o Abel mata o animal e oferece a Deus, dizendo assim: essa é a minha condição. Eu como bicho, mas eu estou oferecendo ao Senhor. Mas depois de Caim, a terra inteira começou a fazer o quê? Sacrifício, por exemplo. Os espíritos começaram a se revelar para a humanidade. Então, todos os povos daquela época, como é que eles faziam sacrifício? Até hoje, a gente ainda tem alguns resquícios de religiões afro, né, onde são oferecidos sacrifícios, porque eles pensam o seguinte: olha, por que, por exemplo, uma entidade afro te pede um frango preparado? Porque na filosofia afro, eles pensam o seguinte: os afros honestos, estou falando de gente que pega a religião afro para poder falar que é macumba contra os outros. Igual algumas pessoas pegam questões bíblicas para poder fazer maldade contra os outros. Mas a religião afro, nas suas origens, tem essas crenças, que é assim: se eu vivo gostava de comer carne, eles entendem que o espírito que fala numa pessoa é o espírito de uma pessoa que desencarnou. Se essa pessoa gostava de frango, cachaça, fumava, ela desencarnou, ela não perdeu o vício, não. Ela vai querer isso: cachaça, cigarro e frango. Ela comia isso, né? Vai querer que o médium chupe o sangue do animal para ela se sentir saciada. Você não precisa concordar com isso, mas também você não tem que sair fechando os terreiros. Porque pior do que ficar julgando isso é o que a gente faz. Porque eles têm toda uma lógica para fazer esse ritual deles. A gente faz o quê? A gente compra leite de vaca sacaneada. Quem que é pior diante de Deus? Aquela pessoa que está acreditando que o espírito desencarnado está pedindo uma comida, ou você que sem espírito nenhum, pedindo nada, você come maldade porque é gostoso. Com tempero japonês, campeão de câncer. Né? Aí, por isso que os animais eram jogados ao relento, ficavam na rua. Né? Aqui no Brasil, a associação de macumba com borra, porque como a religião oficial era católica, quem praticasse outras religiões era perseguido pelo Estado, então eles tinham que ir para as matas, era um lugar escondido. Então, Deus aparece para Moisés e fala assim: não, no caso de vocês, o sacrifício, o sangue vai ter que ir embora. Por quê? Para não ter toxinas, sacanagens com os animais. O único sofrimento era morrer. E alguém aqui não vai sofrer na hora de morrer? Alguém de bom senso está esperando morrer? No máximo você pensa que vai vir depois da morte. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas é claro que na hora que tem o pescoço cortado, aquilo ali não é agradável. Né? Mas olha que interessante. A vaca pastou, reproduziu, o animal estava lá. Geralmente pedia novilha, né? Novilha, bezerros novos. Então, tinha essa questão, não tinha essa história de ficar torturando o bicho. Então, o que você vai oferecer ao Senhor? Aquilo que você come. Mas você tem que oferecer ao Senhor por quê? Porque isso é natureza. As energias estão interconectadas. Tem que ter respeito até pelo que você vai precisar comer. Que respeito que nada, eu quero é comer, eu quero morrer podre. O problema é seu, Deus não vai interferir nisso não, servo do Senhor. Agora, quem é servo de Deus mesmo, faz a espiritualidade chegar em cada código genético. Sem purismos. Estou falando isso aqui, mas se eu estou num lugar onde o que tem para comer essas coisas, é o que tem para comer. Agora, no meu dia a dia, naquilo que me diz respeito, naquilo que eu posso fazer, eu digo para vocês, para mim, às vezes ainda vou comer em restaurante porque a minha família quer ir. Aí você vai. E você come assim, puxa, por que eu estou comendo isso? Porque ou Deus entra nas suas questões até viscerais, ou você precisa se converter. Eu estou falando isso sem achar que eu sou mais crente do que os outros. Isso é uma evolução. O que eu estou dizendo é que quando a gente começa a pensar nessas coisas, isso começa a produzir um efeito cultural. Por exemplo, o João Batista tinha práticas pessoais. O que ele entendeu que ele deveria fazer como o João, antecessor de Cristo Jesus? Ele era habitante do deserto, ele comia gafanhoto e mel silvestre. O Daniel, tão idolatrado por nós.
Assim, ó, não, eu não quero me contaminar com as finas iguarias, porque as iguarias são tão finas quanto contaminadas. Porque quem faz isso tem a liberdade, por exemplo, vamos falar aqui, vou ficar discutindo se beber vinho, cerveja é pecado ou não. Por um simples fator, eu sou livre. Quando eu bebo vinho, eu bebi. Agora, eu não vou. Eu posso no Facebook, olha só, a gente bebeu vinho tal, a cerveja tal. Não. Vinho para mim é um alimento que eu bebo de vez em quando. Uma bebida, né? É alimento. De vez em quando. Mas que eu não faço disso nem a festa e nem me faço como juiz dos outros. Que pouco mesmo esse povo bêbado. Porque tem um monte de gente que tem problema com álcool, tem um monte de gente que tem problema com tempero. Porque tira o tempero dessa carne maldita que a gente consome e vê se alguém aqui come carne. Ou seja, essa é a perversão da nossa cultura. A carne, na verdade, é o disfarce de uma outra coisa. Ninguém aqui é carnívoro. Que as pessoas da antiguidade comiam o bicho cru em nome de divindades. Comiam não só bicho, tinha sacrifícios humanos também. Eu queria herdar a sabedoria de uma virgem. Sacrifício, bebi o sangue dela, porque era essa a desculpa que os deuses me davam. Agora a gente não. Você nem é carnívoro, você nem gosta de carne, você gosta do tempero que está nela. Pelo tempero que está nela, um vírus, você mata bilhões e bilhões e bilhões de animais, desgraçando o planeta e querendo enfiar apocalipse nos dos outros. Você sendo o maior consumidor dessa coisa. Né? Por que isso tem a ver com o Evangelho? Isso pode ainda não ter a ver com o Evangelho no sentido amplo. Mas eu tenho certeza que isso tem a ver com o Evangelho no sentido estrito da palavra. Porque o Senhor é o Deus que me salva, tem muitas garantias dadas por Deus. Diz: eu vou viver muito, eu vou viver pouco, né? Ter minhas enfermidades curadas. Mas isso não deveria me deixar um cínico sem amor. Não, só comer e agradecer. Não. A mensagem do sacrifício de Levítico era essa. Olha, você vai comer, não vai? Só tem umas regrinhas aí. O sangue eu quero todo fora. Gordura tem que queimar tudo, a gente adora. O churrasco, quanto mais gorduroso e mal cozido, né? É uma bênção. Isso era a sombra das coisas que haviam de vir. No sentido da revelação da graça, sim. Mas elas tinham um porquê ali imediato de serem feitas daquele jeito. Você acha mesmo que Deus, alguém fala assim, está escrito em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão? Isso não é um pensamento de Deus. É apenas uma constatação. Gente, as coisas na lei eram assim. Tudo era feito com sangue, com animal, não sei o quê. E na lei, sem derramamento de sangue, não há remissão. Só estava comentando uma coisa que acontecia na lei. Deus não é vampiro. Deus não gosta de sangue. O que Deus estava fazendo era falando uma mensagem para uma cultura que não sabia viver fora aquilo. O que ele ainda faz com aquela cultura? Educa. Gente, ao redor de vocês, o pessoal bebe sangue, sacrifica humanos, mata os animais e deixa eles ao relento, com vocês não. Tem todo o material higiênico, a gordura tem que ser toda queimada fora do arraial. A pele só pode ser tirada quando o animal estiver totalmente morto, o sangue estiver totalmente saído, que é mais difícil tirar, né? Mas era assim que Deus queria. Porque o animal vivo é fácil tirar, mas é covardia com o animal. Tira uma lasca da sua pele. Imagina alguém tirando sua pele com você vivinho. Né? Que é o maior órgão do corpo humano. Então, ainda tinha assim, as entranhas. Tinha que jogar fora, aí tinha aquela carne da perna, da coxa, essas coisas todas. E o resto jogava tudo fora. Jogava fora, tinha que incinerar, para não haver contaminação. Agora eu estava me perguntando, o que isso tem a ver com o Evangelho? Tem a ver com... Se naqueles tempos que a gente fala tempos macabros, no tempo macabro, que a gente chama o pessoal do Levítico de macabro, as coisas eram feitas com esse critério. E o sacerdote, que na verdade era um açougueiro, ele vivia daquilo, por isso que o sacrifício era para o Senhor, o sacerdote era que comia. Era criterioso. Quando você vai olhar com toda honestidade, nós somos muito mais perversos do que aquilo ali. E a terra vai caminhar para o fogo por causa disso aqui. Alguém fala assim, alguém escreveu para mim outro dia no YouTube, você veio falando de Bíblia, esse livro macabro aí tem que ser jogado fora, esse livro horroroso.
Coitado, qualquer sacrifício desse que a gente mencionou aqui é muito melhor, muito mais humano, muito até mais indiano. Olha, isso tem valor, tem vida no sangue. Quer dizer, eu não sou panteísta, mas eu tenho que entender que eu sou um ser da natureza. Né? Do mesmo jeito que o pombo no teto da minha casa me traz doença, mas a ausência completa de pombo também vai me trazer problemas. Por isso que o pombo agora é protegido pelo patrimônio ambiental. Né? Não é sair se matando pombo por esporte porque ele me dá doença. Ele me dá doença e deixa ele acumular no teto da minha casa. Agora, a natureza precisa do pombo, eu preciso comer esses animais, eu preciso comer na medida que é necessário, mas eu devia ter respeito por isso, né? Primeiro porque eu sou uma pessoa de respeito, que sirva um Deus que eu entendi a sua criação, que a natureza, olha só como que Deus não deixa a natureza de fora. A natureza geme e suporta, está lá em Romanos capítulo 8, se não achar que é coisa do Antigo Testamento. A natureza geme e suporta, clamando pelo dia da redenção. Mas ela já podia estar contando com muitos redimidos. Mas sabe o que mais me dói? É que crente são os bichos mais bolsonáricos que a gente conhece. Eles são práticos. O dinheiro está entrando, é em questão de inteligência, o importante é a bênção financeira. Aí um crente escreveu ontem num comentário que eu fiz na internet, gente, é porque eu tinha curtido uma reportagem que saiu sobre Maceió, prefeitura de Maceió. O que eles fizeram para evitar a utilização do cavalo como mão de obra? Eles criaram bicicletas com várias rodas, porque aí não fica muito pesado para o ciclista. Então o catador de lata, quer ser catador de lata, lá no Nordeste eles pegam cavalos e ficam torturando o bicho o dia inteiro, com aquelas carroças pesadas. Né? E quanto mais ignorante a pessoa, mais maldosa ela é por ignorância. Né? Meu sogro é gente boa, mas como ele teve pouco estudo, ele acha que ele bateu no cavalo até onde ele aguentar. Né? Não sei se ele acha ainda hoje, mas ele é dessa geração que pensava assim. Aí a gente deu certo, a gente mata, dá um tiro logo, mata, isso não serve para mais nada. E aí você tem políticas públicas que dizem assim, não, vamos deixar o cavalo só ser cavalo. E a gente faz bicicletas para você colocar as suas latas. Aí o cara fala assim, que pouca vergonha. Aí eu fui olhar o face dele, cristão, candidato a político, não sei o quê. Pouca vergonha. E a preocupação com os seres humanos? Aí eu falei, olha, o ser humano, quando estiver cansado de pedalar, ele pode parar. Agora o cavalo, quando está cansado de pedalar, ele apanha mais ainda. Né? Aí, depois que todo mundo bateu nele lá, a partir do comentário, ele veio no comentário, não, gente, é porque eu moro num lugar rural e os cavalos aqui são muito bem tratados. Eu não quis dizer isso, mas na verdade ele ficou indignado com o projeto da prefeitura. Aí sabe aquele cara que escorregou na banana, né? E aí depois ele vai consertar, que ele tem animais, que ele ama os animais. Ele ficou indignado com o projeto. Por quê? No lugar que é rural, que só tem cavalo, amém. É o que aconteceu em Levítico, que só tinha boi, vaca, ovelha. Vamos fazer alguma coisa com isso da maneira o menos sofrida possível? O Davi foi pastor de ovelhas. Olha como é que o Davi amava os animais. Ele não estava com o urso para defender a ovelha dele. A gente não, a gente ia pegar as ovelhas e botar no triturador para morrer rápido logo. O negócio é entrar dinheiro. Davi fez os salmos dele no meio de ovelha. Aí o cara colocou isso toda a reclamação, porque vocês têm que entender que bicho é feito para comer. Até falei, eu não sabia que você comia jegue, não. É porque é tanta retardadice, frases práticas sem profundidade, que para cada Davi que fez um salmo no meio das bostas de ovelha, porque ele entendia que bosta é pasto, é adubo, você tem um crente, 10 mil crentes deles para ficar pensando assim, não, eu sou próspero, os animais que morram prosperarem diante do Senhor. Aí você não fala que o provérbio desse não está atualíssimo? Crente, que ora demais e também come demais as coisas da desgraça de outros seres. O justo atenta para a vida dos seus animais. Mas o coraçãozinho do perverso é cruel, hein? Cruel. Pode falar em línguas, mas o seu coração é cruel. E o juízo vem. Para alguns não é o juízo final, não. Sabe aqueles irmãos? A minha mãe só tem 42 anos, mas ela está sofrendo de câncer. Às vezes vem para quem fez maldade, às vezes vem para quem não fez. Eu estou dizendo o caso da pessoa que fez maldade. Porque assim como o sol
brilha sobre justos e injustos, o câncer vem para justos e injustos. É a terra amaldiçoada. Estou falando isso porque isso não me isenta de ter um câncer. Então eu falei isso com a confiança de que se o câncer vier, veio. Eu sou dessa geração que foi aprender depois dos 30 que tinha alguma coisa errada com a comida que eu comia. Né? Aí até lá eu já depositei um monte de coisa ruim no meu corpo. Então, mas quando é um caso assim, direto, para a pessoa entender, nós somos dessa geração. Do estresse, do apocalipse, da loucura. E como aqui eu estou falando com uma coletividade, a gente tem que criar essa consciência. Que quando você anda com o Senhor, não é por interesses que você vai atentar para a vida dos seus animais, é porque você é habitado pelo Espírito Santo. Você não é habitado por aquele que fez todas as coisas, então você tem que atentar para as coisas que ele fez. Sem romantismo, é verdade. Mas com critério, com o máximo de critério que você puder. Porque foi Deus em pessoa que veio falar isso. Olha, eu cuido de todos, sou eu quem visto a erva do campo. Que vocês pegam para queimar, eu que visto. E a natureza aguarda o dia da redenção, mas vocês podiam ser pequenos redentores diários. Aí isso não está escrito, não precisa estar escrito. Né? Se o Espírito Santo geme por mim com gemidos inexprimíveis, eu deveria gemer por tudo aquilo que foi me dado de maneira graciosa. Eu agradeço não é só pela comida, eu agradeço pelo sol. E eu agradeço agradecendo com palavras, e agradeço com atitudes. Né? Sentindo dor por aquilo que eu não posso evitar, mas aquilo que eu posso evitar, eu preciso me compadecer. Porque é muita covardia você fazer covardia com um ser que não sabe se expressar e que mostra também, assim, o grande medo que a gente tem, né? Porque, na verdade, às vezes a gente vê historinhas isoladas aí de homens que se comunicam com falcão, de pessoas que comunicam com cachorros, etc. Mas, na verdade, isso mostra que se a humanidade quisesse... Aliás, tem materiais aí na internet mostrando como que as vacas são inteligentes. Então, o que a gente faz? A gente finge que elas não são inteligentes porque a gente precisa, não é nem comê-las, a gente precisa ganhar dinheiro em cima delas. Então a gente tem que parar de ser essa maldição ambulante. Por isso aquele sentimento de ira. Porque eu estou aqui, um ser humanozinho, tentando convencer pessoas todas viciadas na cultura. A gente está preocupado com a maconha, com a cocaína, mas a gente é todo viciado em tempero japonês e em comida de vaca americana sacaneada. Que é muito mais perverso do que a cocaína. Eu não estou aqui defendendo a liberalização de drogas. Eu estou dizendo da nossa hipocrisia mesmo. Qualquer carnezinha dessa que você come é muito mais perverso do que a cocaína que você comendo, mesmo. E é comércio de almas humanas do mesmo jeito. Então, com isso eu não estou dizendo assim, vamos liberar a cocaína, estou dizendo, vamos economizar na nossa maldade. Isso. É ou não é evangelho? É evangelho. E quando você faz isso, você fica até mais sadio para ser um profeta e para entender o porquê de um sentimento de indignação. E Deus, para se manifestar no meio de um povinho, ele teve que enfrentar toda a desgraça que todo ser humano faz na terra. E ele é onipresente, ele estava aqui e em vários outros lugares. Está, né? Suportando essa maldade que a gente não quer enxergar. Não é porque a gente não sabe, não. O negócio é não saber. Que é outra sentença de condenação, né? Porque você nasceu para saber. Você nasceu para fazer a sua consciência crescer. Os apóstolos estavam presos, eles não podiam falar de muitas coisas. A gente se prende em questões culturais, para não ver a verdade em recônditos do nosso coração que a gente não quer ouvir. Não sei se você sabia disso, mas se você começar a ter amor por essas coisinhas que você acha que não são amáveis, é que faz você ter amor por outras coisas. Porque também você não amar o próximo com a desculpa de estar amando a natureza é perversidade. Eu estou falando aqui de quem é habitado pelo Espírito Santo mesmo. Quem é habitado pelo Espírito Santo não se considera raça superior, não se considera
por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus nos deu o domínio sobre a natureza, deveria ser um domínio como é o dele, é um domínio cheio de amor. Cheio de amor e não de romantismos. Né? Então, se eu amo com o amor de Deus, eu não vou ficar amando uma coisa e rejeitando a outra. Eu vou sofrer com aquilo que eu não posso solucionar, mas eu vou reverenciar aquilo que eu preciso intervir de maneira trágica. Mas é trágico com reverência. A gente perdeu isso, né? É igual coisas como prostituição e UFC. Tira o dinheiro da prostituição, tira o dinheiro do UFC e vê se aquilo continua existindo. Né? Aí eles têm reverência, mas não é reverência um pelo outro, não é reverência pelo contrato que eles assinaram. Estou aqui dizendo que a gente não possa gostar de UFC, não. Estou te mostrando a causa última, né? Tira o dinheiro para ver se aquilo ali existe. A gente precisa parar com essas coisas. Por isso que Deus deixa a gente passar necessidade. Isso, aguenta aí o tranco. Aguenta esse culto sem ventilador. Isso aqui está melhor do que muitos recônditos da terra que você nem quer passar perto. Aguenta uma semana sem carne. Está muito viciado nisso. Então, quando a gente entende isso, é o Evangelho entrando em lugares que as igrejas acham que não precisam entrar. Que é até uma coisa, digamos assim, meio abominável, né? Não sei se você sabe a ceia. O vinho, ele acaba sendo muito mais autêntico do que o suco de uva, que é uma coisa totalmente industrializada. O vinho, é o produto da uva fermentado, quer dizer, é o produto da uva com fumo. Natural. Mas o que a moral faz? A moral faz a gente inverter. Não, mas com vinho você fica bêbado. Quem falou que quem bebe uma taça de vinho na ceia vai ficar bêbado? Né? Ou se você quer ser purista, lá no original tinha que ser um pão asno, que era um pão sem fermento, suco de uva não fermentado. Mas eu estou dizendo que até o nosso suco de uva que a gente faz assim, a gente bebe o suco de uva maguari porque não é fermentado, ele não é fermentado, mas ele é todo industrializado. Até quando você entende isso, o dia que você cear o Senhor com vinho, você vai cear com toda a alegria do mundo. Eu tenho que contar isso aqui. Com vinho, assim, né? Fazer igual o Corinthians, que o pessoal bebia até ficar bêbado. E os outros ficavam com fome. Mas quando a gente entende isso, olha só, o amor de Deus é isso. Ele não encobre, mas ele cobre multidão de pecados. Encobrir é fingir que não existe. Mas cobrir é falar assim, olha, é assim. Nós somos perversos, nós somos difíceis, nós somos viciados. Mas o amor de Deus nos faz enxergar isso e faz tratar isso tudo com uma reverência. Não é porque eu sou indiano, é porque eu sou transformado pelo amor de Deus. E ser transformado pelo amor de Deus, você entende aquilo que a Bíblia fala e a gente acha que é bobeira. Que o Espírito dele preenche todas as coisas. Isso não é filosofia indiana. Né? Aquele átomozinho que você estuda lá no primeiro ano, que tem um núcleo ao redor dos quais fica prótons e nêutrons disputando energia, que a gente chama de energia, e que está em toda a matéria, aqui, ó, tem movimento aqui, ó, porque o Espírito de Deus preenche todas as coisas. Isso não é alquimia, não. Eu tenho que reverenciar esse Deus que fez todas as coisas e que resolveu habitar em mim e me levantar como um ícone pobrezinho, poeirinha no panteão de pregação do Evangelho. Isso que é vida. Foi por isso que Jesus ele não tinha asepsia contra o templo. Ele frequentava o templo, ensinava no templo todos os dias, mas ele se entregava à natureza, gostava de orar, era no Getsemane, que é o Jardim das Oliveiras. Aí a gente vai orar no monte. Vai orar no monte como fetiche. Jesus vai orar no monte porque o monte é a natureza. Então, junto com o que nós já ouvimos de Deus nessa noite, fica essa
esse pobre reflexo do provérbio de Salomão que diz: as pessoas de bem, aí agora eu quero fazer uma coisa cultural também. Na Bíblia está escrito: o homem justo cuida dos seus animais. Mas eu sou de uma sociedade que evoluiu um pouquinho. Por que o homem justo? Por que essa fixação no homem? Aí eu mudo o versículo sem achar que isso é herege. As pessoas justas cuidam dos seus animais, mas o coração das pessoas perversas é cruel. Então, se você está com raiva por causa de leis que favorecem os animais, seu coração é cruel. Você precisa ser alcançado pelo Evangelho, e às vezes até por isso que muita coisa na sua vida não anda mesmo. Deus nem vai te contar. Por quê? Já está te contando agora. Então, que o Senhor nos abençoe, que junto com aquelas palavras que a gente gosta de ouvir, a gente também absorva esse alimento que a gente nem programaria a ouvir, mas que é Evangelho do mesmo jeito, porque está lá, dito por Salomão e vivido por Jesus. Tinha cuidado com tudo e com todos, mesmo nos momentos inevitáveis. Por exemplo, os judeus, para finalizar mesmo, que vendiam animais em templo, vocês entenderam qual era a raiva de Jesus dos animais em templo? Porque o animal que era oferecido em templo, ele tinha que ser fruto de uma coisa lá do dia a dia da casa, que a pessoa pegou ali com muita dor no coração. Ai, a vaquinha mimosa, eu vou sacrificar ela hoje, igual a gente fez com o Bob. Passeou, etc. Aí de repente você vê aquele bicho morto lá, porque a prefeitura ordenou, porque era leishmaniose. O bichinho pedia para passear no carro, só voltava a falar. Essa dor vale como sacrifício diante de Deus, porque o homem justo, ou a pessoa justa, atenta para a vida do seu animal. Ela presta atenção na vida do seu animal, ela aprende com os animais. Isso não é filosofia budista. Né? Aí vem o pessoal do tempo que não, o capitalismo é isso, né? A alienação social. Tem nada de criar vaca, não, tem lá no tempo e você compra lá na hora. Aí Deus, o quê? Covil de assaltante? Porque os chineses não atentam para a vida dos seus animais e o coração deles é cruel. Aí, eu acho engraçado essa coisa chinesa, sabe? Que o Temer gosta tanto. Porque a Bíblia tem profecias graves sobre os filhos de Magog. Toda vez que a Bíblia fala dos filhos de Magog, é o pessoal do olho puxado. Magog é o primeiro personagem que tinha os olhos puxados, bochechudinho. E eles vão perseverando, né? Os Estados Unidos e a Rússia estão lá tentando sobreviver, mas a China é uma das grandes potências. Grande potência, total falta de humanidade. Ó, serão os cumpridores da maldição que os profetas previram. Não desejaram, mas previram. Né? É porque você vê que você deseja ou concorda, mas é isso. Então, a raiva de Jesus foi isso, faltava culto, faltava autenticidade. E aí a gente precisa se condoer das coisas, porque culto é isso, é você falar assim, puxa, eu estou aqui como ser humano fala, eu tenho que matar meu bicho para cultuar o Senhor. Porque já que eu vou ter que comer dele, olha que legal, né? Deus pega o alimento e faz aquilo se tornar uma oferta para o sacerdote e para o ofertante. Que a gente fala aqui dos animais, tinha uma oferta de manjares, de outras coisas mais. Que a gente deveria reler o livro de Levítico com esse olhar. Quando você faz o contraste, fica assim, mesmo. Deus do Velho Testamento não era esse Deus mau, o mau sou eu, que com toda a aprendizagem cultural fala essa frase blasfema, bicho foi feito para comer. Se nem o Deus do Antigo Testamento fazia isso, ele selecionou, vocês vão comer estes. Mas vão comer assim, com um monte de regra. Que vocês não prestam não. Se eu não regrar isso aí, vocês vão querer fazer ritual. Então, que o Senhor nos abençoe e que cada um aqui descubra, né? Eu sei que conheço algumas histórias aqui, como os gatos parceiros, né? Nunca esqueci daquela história. Não, Deus usa os bichos, né, para ser parceiro da gente. Você tem o Jonas que sofreu, do que muita gente sofreu hoje, o Jonas ficou com tanto ódio de um povo que ele ficou
afeiçoado por uma árvorezinha e com raiva do bicho que comeu a árvore. Então assim, Jonas, você está com dó de uma árvore que foi comida por um bicho, que naquela situação a comparação é maravilhosa. Quer saber, Jonas? Já que você gosta tanto de plantinha, então vai plantar batata. Porque eu estou com dó daquele povo ali, ó. O rei temeu a mim, ele fez até os animais jejuarem. Você não quer que eu tenha dó deles? Você está com dó de árvorezinha? Aí o crente perverso pega esse versículo assim, que dó de árvore que nós temos que sair massacrando tudo. Porque é fácil ficar descontextualizando para o seu ego ser maior do que o Espírito que te habita. Né? Mas acho que você já entendeu o que a gente queria falar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra assim meio alienígena. Eu falo para quem possa estar me ouvindo, porque eu sei que o Senhor se agrada da justiça, da equidade. Por isso, esse tanto de provérbio na nossa Bíblia.